seu Jordão. Ei, seu Jordão. Eu comi uma carne salgada, seu Jordão. Eu me acordei. Morrendo de sede, seu Jordão. Eu tomei um suco que tava na geladeira. Quando de tarde eu estive lá no Jocais. Imaginando, saber como é, seu Jordão? Que libera o salgado e não libera o suco. Ei, seu Jordão, se você vota nesses homens, eu pelo menos eu não voto, seu Jordão. Tu vota? Ó, seu Jordão tá dizendo que também não vota, não. Deus me livre, então, mosquito. Os homens desse aí ninguém vota nele, não. Que eles barraram a todo mundo. Ei, seu Jordão, eu estive conversando com as vovozinhas de 90 anos, de 80 anos lá no Jucais, onde tá, que só tinha elas na rua. O resto de tudo para as barragens tomar banho nos baldeários. Seu Jordão, e era tudo dizendo, ei, seu Antônio, essa igreja aí que tá fechada, que é bem pertinho, uma vovozinha mora bem pertinho, eu fiquei até no segundo andar. Eu perguntando a ela, será que ainda vai haver festa numa igreja dessa? Meu filho, isso aí foi feito no tempo dos escravos. E agora voltou o escravo também, fechou e pronto. Não há mais não, seu Antônio, o negócio aí tá duvidoso. Eu disse, vovozinha, eu também já presto atenção, quando eu venho aqui para Jucás, que eu moro em Cariús, vovozinha, tem uma areninha de bola lá, bem pertinho da de Cariús, que arrancaram o teto. Você imagina, eu digo que também vão arrancar o teto também da casa de Deus, que eles botaram para matar, foi todo mundo. Eles botaram foi para matar, foi todo mundo, viu? Agora eu quero saber quem é que vai votar nos homens desses. Será se ainda tem gente que vai votar nos homens desses, homem? E seu Jordão, eu digo que o seu Jordão não vota não. Eu digo que os empregados de seu Jordão também não votam não, porque se não fosse seu Jordão, ele estava do Mato Grosso para frente, foi só por eles. É. Pessoal, você presta atenção, pessoal. Sim, ó. Quem gosta de namorar, o rapaz que gosta de namorar, se fosse por eles, ó, vocês não tinham, se vocês não tinham namorado não, porque eles estavam todos do Mato Grosso para frente. Que eles gostam de trabalhar e ele não dava emprego a eles. Dava nada, ele não dava e nem dão. Que a panela dele só dá pro texto deles. Eu não acredito não, que o cabo for barrar de votar neles não, que não tá doido não. Antônio Mosquito pelo menos não vota. A mulher diz que Deus me livre. As filhas também dizem, não, Nossa Senhora me defenda. Quando eu imagino que eu ia pegando uma depressão grande, mas desse povo, papai, tá vendo que eu não voto? Ei, eu vou dormir, eu já tomei o suco. Agora era de limão, daquele limão tanja. Aí tá, a mulher deu a mulher, e a mulher botou na geladeira, e eu disse, ei, faz açúcar da polpa. Ela disse, eu, então, mosquito, eu vou fazer açúcar do limão tanja, que a mulher mandou pra mim. Ei, eu não gostei bem, não. Eu não gostei bem do suco, não. Ei, pois é, eu vou dormir mais, viu, seu Jordão? Seu Jordão, faça disso, peça a seus desempregados para não votar, que eu também não voto, não. Tchau, seu Jordão.